Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, esse é o canal Zé Educando. Estamos aqui nesta sexta-feira para gravar mais um vídeo relativo a livros, né? Nessa sexta estou com livros. Desta feita eu não estou gravando no lugar que eu mais gosto, que é a praia, por questões climáticas mesmo. Está um tempo fechado aqui na Bahia, mais especificamente em Lauro de Freitas, aqui na Grande Salvador, e não tem como eu ir até a praia gravar este vídeo. Então vamos gravar por aqui mesmo. Esse livro que eu vou comentar hoje é de um autor muito famoso brasileiro chamado Milor Fernandes, no qual inclusive eu já tive a oportunidade de falar sobre outro livro dele aqui, outro grande livro dele aqui, em vídeos anteriores, né? O livro que eu comentei foi Milor Definitivo, A Bíblia do Caos. É um livro bem grossão mesmo, mas muito interessante. De A a Z, eu comentei aqui no outro vídeo, depois eu coloco até a dica aqui na sequência, na descrição desse vídeo, para um link para esse outro. O que eu vou comentar com vocês hoje, de Milor, que foi um grande escritor, né, jornalista, humorista, cartunista, um grande literato brasileiro, colaborador em vários jornais aí do Brasil e inclusive do mundo, né, um cofundador, vamos dizer assim, do próprio Pasquim, né, um jornal famoso do Brasil na época da ditadura. Ele, um gênio, né? Milor foi um gênio das letras, eu entendo, aqui nesse nosso país. Então ele escreveu diversos livros, entre os quais o que eu já comentei e o que eu vou falar hoje, que é o Livro Vermelho dos Pensamentos de Milor. Esse livro, gente, é fininho, ele tem nem 200 páginas, 190 páginas mais ou menos, parece um livro de bolso, e né? Mas assim, interessantíssimo, é composto de frases, né, dele, em alguns textos dele, algumas crônicas pequenas, né? E ele tem uma forma interessantíssima de se expressar, Milor Fernandes, que eu não sei direito se é aquela questão do silogismo, premissa menor, premissa maior, conclusão, ele usa isso, né? E também, às vezes, em muitas frases, que eu vou colocar aqui para vocês algumas, só umas pinceladazinhas de uma meia dúzia, de umas 10 aqui que eu selecionei, ele faz até como se fosse a dialética, né? Um texto dialético, tese, antítese e conclusão. Normalmente os textos dele têm isso, né? A conclusão, e são jocosos, né? São interessantes e diferentes, né? É ponto fora da curva, né? Zé mesmice não vai procurar Milor, não. Então é para ler e pensar. Por isso que eu faço questão de colocar esse vídeo aqui hoje com esse livro, né, do Livro Vermelho dos Pensamentos de Milor Fernandes. Então, para pincelar aqui só algumas frases dele, ele diz assim, ó: infelizmente, o cérebro humano é um dos poucos órgãos do corpo que não tem uma válvula excretora, e as fezes culturais ficam lá, nos envenenando pelo resto da vida, transformando o mais complexo e mais nobre órgão do corpo numa imensa fossa, imunda e fedorenta, um lamentável erro da criação. E aí, nesse livro, toda vida que tem um texto dele assim, aí coloca de onde surgiu esse texto, com alguém que ele estava dialogando, e por aí vai. Então esse, por exemplo, foi uma conversa com Otávio Moraes, arquiteto e craque do Botafogo, em 1967. Então assim, esse livro não é cronológico não, né? As frases são aleatórias assim com relação ao tempo, mas elas são agrupadas por capítulos, tem mais de 10 capítulos, né? Quem organizou o texto, esse texto desse livro. Mais um, ó. Sempre que surgem novidades tecnológicas, o nível cultural baixa. A repetição de coisas passadas como se fossem invenções extraordinárias. Lixo cultural, como se fossem criações supremas da inteligência. A internet é a mais nova e a mais universal demonstração deste paradoxo. 90% é lixo. Isso foi um e-mail que ele enviou para Antônio Scametta, autor do livro O Carteiro e o Poeta, em 1999. Mais uma. A razão, oração. Ele é muito engraçado, né? Oração e oral têm a mesma origem semântica. Daí nasceu a expressão sacrolibidinosa. Ajoelhou, tem que rezar. É a letra acompanhada do canto para o tenor Eduardo Álvares, 1985. Mais duas aqui que são interessantes. O fundamental é aproveitar o tempo, não no sentido utilitário e materialista, mas no sentido do gozo existencial, do dia a dia, da hora a hora. Quem perde tempo, se perde no tempo. O útil e o desfrutável, 1957. Não se fie na crença de que são os ratos os primeiros a abandonar o navio. Qualquer homem sábio
ao ver o navio afundando, deve tentar bater os ratos na corrida para a salvação. É uma tertúlia com Ali Camel, jornalista, 1992. Mais uma. Essa é boa. A medicina pode ser melhorada com medidas simples. O nome do médico ser sempre publicado junto aos anúncios fúnebres do paciente falecido. O cliente só pagar depois de curado. E a morte do cliente obrigar o médico, logo depois, a devolução de tudo que cobrou. Como é atual isso, hein? Isso foi por uma medicina realmente social, que ele escreveu em 1965. Mais uma aqui, ó. Qual a diferença entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica? A pessoa física, se você aperta, dói. A pessoa jurídica é insensível, é imortal. Isso foi papo com Carmen Miranda, cantora, atriz de cinema em Los Angeles, 1948. Veja quanto tempo. Mais uma. O que é estranho nessas reiteradas afirmativas das autoridades, colocando-se sempre a favor da apuração de riquezas ilícitas, é elas suporem que haja riquezas lícitas. Isso é uma conversa com Ivan Pinheiro Machado, pintor e editor. Mais umazinha aqui. Como cada coisa tem seu preço, o homem já nasce devendo à mãe 9 meses de pensão. Não existe nada que não tenha um preço. Isso foi uma conversa com Norma Bengal, né? Atriz, 1965. Mais uma. Liberdade existe. Isso é interessantíssimo, sobre a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Diz assim, ó, liberdade existe. Não só existe, como é feito de concreto e aço e tem 100 metros de altura. Foi doada pelos franceses aos americanos em 1886, porque os franceses naquela época tinham excesso dela e os americanos pouca. Recebendo dos franceses, os americanos colocaram na ilha de Bedloe, na entrada do porto de Nova York. Nunca entrou completamente nos Estados Unidos. O livro foi Liberdade, Liberdade, 1965, ele escreveu isso. Mais uma aqui para finalizar, 2, 3 ou 4. Essa aqui, ó. Essa aqui é interessantíssima. A lei escrita é sempre muitos anos atrasada em relação ao direito real. Aquele que está no ar e pertence ao nosso tempo de vida. A justiça não só é cega na sua balança, não só é cega, mas sua balança desregulada e sua espada sem fio. É fundamental impor um direito mais amplo do que o que está escrito. Obrigar o juiz a funcionar acima da mediocridade do regime em que vive. Interessantíssimo isso, né? Isso foi um diálogo com Emanuel Viveiros de Castro, advogado, em 1967. E aí, para finalizar mesmo, só mais duas aqui. É preciso uma certa tranquilidade na apreciação dos vícios considerados pela sociedade de consumo. Algumas drogas longamente combatidas, como o fumo, foram assimiladas no momento em que a indústria capitalista viu nelas fonte de lucro. As acusações ao alcoolismo partem de fontes suspeitas e, inúmeras vezes, voltadas para a violência nacional e internacional. Uma coisa é definitiva a favor dos bêbados. Nunca ninguém viu 100 mil bêbados de um país querendo invadir outro país para estraçalhar 100 mil bêbados inimigos. Ele diz, isso foi proferido na missa de ação de graças pelo 15º aniversário dos Alcoólicos Anônimos em Pati do Alferes, isso em 1967. E para finalizar de verdade mesmo, que nós estamos aí fazendo uns 10 minutos de praxe dos vídeos daqui, duas finais que está inclusive na contracapa do livro, desse livro de Milot, né, que eu falei, o livro vermelho dos pensamentos de Milot. Eu achei interessantíssimo essas duas, gente. Tem alguns que vão ouvir aí vão arrepiar, mas é muito interessante. Observe essas duas últimas. A verdade é que todo o progresso da humanidade não depende, como querem religiosos de um lado e fascistas do outro, que coisa atual, hein? De crenças profundas, de princípios arraigados, de religiões místicas ou econômicas. Todo o progresso da humanidade se deve unicamente à descrença, ao ceticismo. Desconfiar é progredir. Isso ele falou em 1960, uma conversa com José Medeiros, um fotógrafo da revista O Cruzeiro, foi muito famosa, né? Inclusive na época da ditadura. E o último dos últimos, esse que é o de arrepiar, e sempre ele tem
essas tiradas extremamente jocosas, mas que faz a gente pensar. Ele diz assim, ó: se tudo isso que está aí é realmente obra de um Deus todo-poderoso, que patife! Isso foi uma conversa com o jornalista Mino Carter, né? Jornalista pintor Mino Carter, em 1969. Fique em paz, espero que vocês tenham gostado desse livro. Isso aqui foram só aperitivos, né? O livro é muito interessante, tem muito mais coisa, viu? Como eu disse, fique em paz, por favor. Quem não tiver inscrito no canal, se inscreva. Comente o que desejarem desse livro, né? Coloque o sininho para receber as notificações e curtam, por favor, este vídeo aí.